TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Serrano na TV para você a partir de agora. 7 horas, 30 minutinhos, estamos ao vivo aqui pelos estúdios da TV Correio da Manhã. Hoje, quinta-feira, 4 de dezembro. Vamos juntos com muita informação hoje e, é claro, já deixo aqui sempre aquele recado para você que está nos acompanhando, que você pode nos ajudar a fazer aqui os nossos telejornais. Então não deixe de mandar a sua sugestão de reportagem, denúncia, reclamações ou até mesmo aquele problema que foi resolvido. Você pode fazer isso pelo nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também por meio do nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. Não deixe de participar, a gente está aguardando aqui então a sua mensagem, a sua denúncia ou até mesmo, quem sabe, sugestão de reportagem. Vamos ver como que amanheceu o dia aqui em Petrópolis nessa quinta-feira, inclusive abafado, apesar do tempo nublado, viu? A gente lembra para você, tá aqui na tela inclusive, que a gente ainda tem nessa quinta-feira uma possibilidade de chuva aqui para Petrópolis. Em alguns pontos da cidade, garoa foram registradas, mas a gente vai trazer, claro, para você também a previsão do tempo, não só para essa quinta-feira, ao longo aqui da nossa programação, mas também para essa sexta-feira que se aproxima. Muita gente já de olho no fim de semana e você vai acompanhar tudo isso com a gente também aqui nos nossos telejornais. Vamos então aos destaques do nosso jornal dessa quinta-feira, 4 de dezembro. A Operação Malha Fina apreendeu 11 toneladas de produtos com indícios de falsificação no Rio de Janeiro. Um incêndio de grandes proporções atingiu a Ceasa, na zona norte da capital fluminense, e as equipes dos bombeiros continuam fazendo rescaldo na região. Falando sobre Petrópolis, o município registrou saldo negativo entre admissões e desligamentos no mês de outubro. E ainda, aqui em Petrópolis, foi oficializado o feriado religioso em homenagem a São Pedro de Alcântara. Essas e outras informações agora no Correio Serrano na TV. Como você já sabe, a gente começa a edição então do nosso Correio Serrano trazendo os destaques, as principais notícias do nosso jornal impresso, inclusive já na tela aí para você. Vamos começar com a linha vermelha, que traz aí desdobramentos, é claro, sobre a operação que levou também na prisão aí do deputado estadual TH Joias. A linha vermelha diz o seguinte: a relação do senador Flávio Bolsonaro com Alessandro Carracena será o capítulo mais explosivo no caso TH Joias. É o destaque da nossa coluna Magna Vita, que você pode acompanhar completa na página 3, assim como também nas nossas redes sociais. Outro destaque para você, a manchete, também relacionado a esse caso, a essa operação do TH Joias, que foi preso. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, ele foi preso durante a oitiva na Polícia Federal. Rodrigo Bacelar é suspeito de ter, veja só, vazado informações sigilosas da Operação Zargum. A defesa diz estar confiante de que a Alerj não irá referendar a prisão e que ela, abre aspas, se apresenta totalmente desproporcional,
fecha aspas, foi o que alegou inclusive a defesa de Rodrigo Barcelar, né, nessa oitiva, e depois, né, questionado justamente sobre a prisão então do presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um outro destaque para você, a nossa manchete aqui, né, a nossa fotolegenda, também na parte de cima da nossa capa, claro, a vitória do Flamengo, e que aí, como consequência, se tornou mais uma vez campeão do Campeonato Brasileiro. Esse é o 9º título do Flamengo, ele que venceu o Ceará em jogo pelo Maracanã, jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não era só uma expectativa muito grande para que o Flamengo pudesse sair com a vitória desse jogo, até porque na semana que vem o Flamengo também já viaja, inclusive uma viagem cansativa, longa, extensa, para disputar o Intercontinental. Com o resultado desse jogo, então, o Flamengo ficou aí a 5 pontos do Palmeiras, que também venceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro por 3-0 o Atlético Mineiro, jogando em Belo Horizonte, mas com a diferença de pontos, o Flamengo tem 5 de diferença do Palmeiras e agora só há 3 pontos, então, em disputa, dando aí o título para o Flamengo. Torcedores, os próprios atletas muito felizes com mais esse título. O Flamengo que também no sábado passado foi campeão da Copa Libertadores. Seguindo aqui com a nossa capa, a gente tem outro destaque para você, que é na dobra aqui da nossa página, que é a Rússia e os Estados Unidos não avançam pela paz na Ucrânia. Olha só essa situação, né? Donald Trump fazendo ali também os seus esclarecimentos sobre esse caso. E a guerra continua no país, uma situação muito delicada. E se você gosta de política, bastidores, a gente tem logo embaixo, inclusive, com a imagem aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o destaque para você é de Thales Faria, na página 2 e também na página 4. O Senado reage à decisão de Gilmar sobre o Supremo Tribunal Federal. É uma decisão, uma liminar de Gilmar Mendes em uma ação que foi movida pelo Solidariedade, que limita a possibilidade de processos de impeachment contra ministros do STF, que produziu, inclusive, uma forte reação e críticas do Senado. O presidente, inclusive, do Legislativo, Davi Alcolumbre, demonstrou irritação, dizendo que a liminar fere prerrogativas do Legislativo. Não deixe, então, você também de acompanhar as nossas páginas de política, que traz todos os bastidores para você, referentes, então, ao nosso país e as movimentações, é claro, que envolvem as principais informações, decisões e, né, os desdobramentos de pronunciamentos e relação entre executivo, legislativo e judiciário. Vamos também acompanhar os destaques, é claro, da nossa região. Para você que está nos acompanhando, a gente vai até a página 12 com o nosso Correio Petropolitano, está aqui na tela para você, e essa é uma informação muito importante, essa matéria que você está vendo aí na sua tela, que o TCE aponta, né, deficiências na prevenção a desastres. Ela é um desdobramento de uma matéria, né, de uma reportagem já produzida pela equipe do Correio da Manhã, e já mostra logo ali, né, que Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo são os municípios mais críticos de todo o estado do Rio de Janeiro. Para você ver, né, são 92 municípios e Petrópolis está aí entre um desses. O relatório é do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e que aponta então aí diversas irregularidades, falhas, melhorias que são necessárias, e tem uma série de determinações para cada um desses municípios. Você vai acompanhar, claro, também uma matéria completa, uma reportagem a respeito sobre esse caso aqui nos nossos telejornais. Na coluna Petropolitanas, a gente também tem um outro destaque para você referente a Petrópolis, que é a questão da votação do projeto referente ao IPTU, que ficou travado na Câmara mais uma vez. Isso porque, gente, o que aconteceu? A Prefeitura encaminhou o projeto para a Câmara
ele chegou a ser votado em primeira discussão, mas não teve a votação final. A Prefeitura publicou no Diário Oficial, mas era necessário alguns ajustes. E aí, na sessão do início da semana, na terça-feira, foi realizada ali uma discussão entre os parlamentares, porque, a princípio, a Prefeitura teria perdido a votação na Câmara com 6 votos contra o projeto e 5 a favor, mas logo em seguida, antes mesmo do resultado, teve um parlamentar que chegou, que foi o vereador Júnior Coruja, para votar e empatar a votação. A oposição reclamou desse sentido, a sessão foi suspensa e depois foi retomada. Quando foi retomada essa sessão legislativa, não havia quórum suficiente, ou seja, não havia a quantidade o suficiente de vereadores presentes ali no plenário para a votação, então, do projeto. A sessão foi mais uma vez suspensa, ficou ali cerca de 10 minutos suspensa, foi retomada, novamente não havia quórum suficiente, então a sessão foi encerrada com o projeto, digamos, travado. E, inclusive, ontem também não teve andamento nesse projeto, e que prevê, então, aí um reajuste de 5,17% no valor do IPTU aqui em Petrópolis. Medidas que o governo tem tentado adotar para conseguir aumentar a arrecadação aqui no município. E o que chamou a atenção também é logo em seguida a parte de baixo da coluna que fala alerta ao partido. Isso porque 2 parlamentares que são base do governo, que são do mesmo partido do prefeito, inclusive, votaram contra o projeto, inclusive, da prefeitura. A gente vai, é claro, continuar acompanhando e trazendo todos os destaques para você referentes a essas medidas aqui para o município, até porque a prefeitura já começou a emitir os carnês do IPTU para 2026, viu? A gente ainda tem aqui na parte de baixo do nosso jornal, na nossa coluna, a parte aqui voltada para o Natal, fim de ano. A gente está aí há poucos dias do Natal, mais especificamente 21 dias, e o Natal deve injetar aí 84.900.000 reais na economia, uma pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL. E em Petrópolis, a expectativa é de que as lojas físicas tenham um papel positivo e importante para a retomada da economia. O comércio de Petrópolis que perdeu vagas, viu? Inclusive, ao longo desse ano, a gente vai trazer daqui a pouco nos dados referentes ao CAGED, que a gente já citou aqui para você. Vamos à nossa página 13, nosso Correio Serrano, que também traz informações importantes referentes aqui à nossa região. E o destaque, a manchete para você aí, é a Câmara de Nova Friburgo, que aprovou a LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2026. Ao todo foram 31 emendas dos vereadores, ou seja, dos parlamentares, que foram adicionadas ao orçamento do município. Um dos principais pontos que estavam sendo discutidos nesse projeto era a verba, por exemplo, para a Secretaria da Mulher, para a proteção, medidas, combate à violência, e era um valor muito pequeno, pouco mais de 54 mil reais. Isso foi debatido ao longo de todo o mês de novembro na Câmara de Nova Friburgo e, por fim, na redação final, a Secretaria recebeu ali pouco mais de R$500 mil para poder, digamos, caminhar para 2026. Um orçamento que ainda é enxuto, tendo em vista a necessidade de investimento para essa pauta especificamente. Nova Friburgo, que também enfrenta desafios e altos índices, inclusive de acordo com o Instituto de Segurança Pública, referentes à violência contra a mulher. A gente tem na nossa coluna Teresopolitanos, destaque para você, porque Teresópolis vai realizar um leilão online. Esse leilão vai ser de veículos, vai acontecer no dia 18 de dezembro. E esse leilão vai ser de viaturas, máquinas e também sucata de peças. Entre os veículos, por exemplo, tem Blazer, Palio, Kombi, moto, enfim. Você, no nosso Correio Serrano, consegue, inclusive, o link que está disponível para você consultar as informações ali dos veículos e também o dia para você participar e o endereço da votação.
Ainda na página 13, um outro destaque que não foi só na região serrana aqui do Rio de Janeiro, mas em todo o país, que fala sobre a morte do árbitro petropolitano, muito conhecido como Índio aqui em Petrópolis, e que apitou diversas finais, inclusive do Rio de Janeiro, foi credenciado também na Confederação Brasileira de Futebol, que é o Luiz Antônio Silva Santos. Faleceu aos 55 anos, ele que estava internado em estado gravíssimo desde julho desse ano na luta contra um câncer. Esses são os principais destaques também do nosso Correio Serrano e que a gente trouxe aqui para você. Vamos falar agora também um pouquinho sobre notícias nacionais. É claro, a gente tem também notícias para você, porque entre elas estão, por exemplo, o Ministério da Saúde, que começou a distribuir nacionalmente nessa semana, mais especificamente na terça-feira, o primeiro lote de vacinas contra o vírus sincicial respiratório, também muito conhecido como VSR. O primeiro lote, com mais de 673 mil doses, foi enviado para todas as unidades da Federação para imunização gratuita por meio do SUS. Outro destaque para você: em 2 dias de funcionamento, a ferramenta BC Protege Mais bloqueou mais de 1.600 tentativas de abertura de contas fraudulentas. Segundo o balanço recente divulgado pelo Banco Central, 145.500 pessoas ativaram a proteção e as instituições financeiras fizeram 1.900.000 consultas ao sistema para verificar os pedidos de abertura de contas ou inclusão de titulares. A gente vai para uma outra informação para você importantíssima agora, inclusive, que traz todos esses detalhes sobre essa informação. Lançado no dia 1º de dezembro, o BC Protege Mais é um serviço gratuito para reforçar a proteção de cidadãos e empresas contra fraudes na abertura de contas correntes, poupança e contas de pagamento pré-pagas. Ao ativar o serviço, o usuário comunica oficialmente que não deseja abrir contas, nem ser incluído como titular ou representante em contas de terceiros. A consulta ao sistema pelas instituições financeiras é obrigatória antes da abertura de qualquer conta. O recurso funciona como uma camada adicional de segurança para prevenir fraudes de identidade e evitar que produtos financeiros sejam contratados em contas abertas ilegalmente em nome do cidadão ou da empresa. Para proteção, basta acessar a área logada do Meu BC com a conta gov.br, nível prata ou ouro, e acionar a verificação em 2 etapas e deixar habilitada. Localizar o serviço BC Protege Mais e ativar a proteção. Colaboradores de empresas registrados no gov.br também podem ativar a proteção em nome da organização. A escolha fica registrada no sistema e é informada automaticamente às instituições financeiras quando elas consultam os dados do cliente. Caso o usuário deseje abrir uma conta ou ser incluído na de terceiros, é necessário acessar novamente o BC Protege Mais e desativar a proteção temporariamente. O Banco Central recomenda programar uma data de reativação automática, garantindo que a segurança seja restabelecida após o procedimento. O serviço é gratuito e pode ser ativado ou desativado a qualquer momento. Uma outra informação importante, veja só, jogos de azar e as apostas online, popularizadas aí como bet, já provocaram perdas econômicas e sociais ao país, estimadas em mais de 38 bilhões de reais anualmente. Esse valor é o somatório de danos à sociedade, como suicídios, desemprego, gastos com saúde e afastamento do trabalho. O cálculo é do estudo inédito à saúde dos brasileiros em jogo, divulgado nesta terça-feira, que analisa efeitos da expansão das apostas online no Brasil. Para ter uma noção do tamanho da perda, o valor de 38,8 bilhões de reais projetado pela pesquisa representaria uma expansão de 26% no orçamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida do ano passado, ou 23% a mais no Bolsa Família de 2024. O estudo é uma parceria de organizações sem fins lucrativos dedicadas à saúde pública, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IAPS, e a Humane, e também da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, que reúne quase 200 parlamentares no Congresso Nacional.
Os pesquisadores citam que o Brasil teve 17,7 milhões de apostadores em apenas 6 meses. Eles também se baseiam em levantamento da Universidade Federal de São Paulo para estimar em cerca de 12,8 milhões o número de pessoas em situação de risco com relação a apostas. Os pesquisadores afirmam que o crescimento acelerado do setor de apostas online, favorecido pela tecnologia, falta de regulação, ampla exposição midiática e pela ausência de políticas públicas estruturadas. E ele já apresenta impactos significativos sobre o endividamento das famílias, o aumento dos casos de transtorno do jogo e o agravamento de quadros de sofrimento mental. É preciso um acompanhamento, inclusive de perto, sobre essas apostas, até porque se gera um vício e aí você tem uma contradição, porque hoje no país é proibido cassino, por exemplo, mas apostas online é permitido. Então existe ali de um lado você libera, do outro lado não. A situação complicada, a gente já viu até pessoas aí utilizando próprios benefícios do governo federal, como o Bolsa Família, para fazer apostas. Bom, o Correio Serrano na TV faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco. Não sai daí. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis,
Uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Serrano na TV de volta, e a gente fala agora sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu a CEASA, as Centrais Estaduais de Abastecimento, localizada na Avenida Brasil, na zona norte da capital fluminense. As chamas atingiram 28 boxes do pavilhão 43 do conjunto, exigindo o emprego de mais de 100 militares do Corpo de Bombeiros para o combate ao incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado na madrugada desta quarta-feira para combater um incêndio de grandes proporções na CEASA, Centrais Estaduais de Abastecimento, localizada na Avenida Brasil. A operação envolveu cerca de 110 militares da corporação, de 15 unidades operacionais, além de 31 viaturas e um drone com câmera térmica, que foi utilizado para identificar pontos de calor e orientar as equipes nas estratégias de combate. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em uma loja de alimentos e se alastrado rapidamente para estabelecimentos vizinhos, que comercializavam plásticos, papéis, bebidas e outros materiais de alta inflamabilidade, o que potencializou a velocidade de propagação das chamas. Por meio de nota do governo do estado, foi informado que testemunhas relataram que o incêndio teria começado por volta de 1h da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há registro de vítimas, e a 27ª Delegacia de Polícia vai investigar as causas do incêndio. Em nota, a CEASA-RJ informou que as chamas atingiram 28 boxes localizados no pavilhão 43 da unidade de Irajá, causando prejuízos consideráveis. A central ainda destaca que os pavilhões 43 e 44 permanecem interditados, junto à parte do pavilhão 42, que está isolada para garantir a segurança de todos. O governo do estado informou que, após a conclusão da perícia, que apura as causas do incêndio, a CEASA dará início às tratativas com a administração estadual, para definir a melhor forma de apoiar os lojistas que tiveram as unidades atingidas pelo fogo. Vale destacar que, apesar do ocorrido, as outras áreas da CEASA seguem operando normalmente. Inclusive, o Corpo de Bombeiros segue no local fazendo o rescaldo da região, mas é uma grande quantidade de mercadorias, produtos que foram perdidos nesse incêndio. Uma força-tarefa do governo do estado apreendeu mais de 11 toneladas de produtos com indícios de falsificação durante a Operação Malha Fina, realizada na terça-feira em um estabelecimento no Taquara, na zona sudoeste do Rio. A ação contou com equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon-RJ e da Polícia Militar. O local já era monitorado e voltou a ser alvo da fiscalização por comercializar roupas, calçados, acessórios e perfumes com suspeita de falsificação. Todo o material encontrado foi recolhido. O secretário Gutenberg Fonseca destacou que a pirataria coloca o consumidor em risco, já que produtos falsificados não passam por controle de qualidade ou garantias mínimas de segurança. Dados do Fórum Nacional contra a Pirataria mostram que apenas em 2024 o país registrou prejuízo de R$500 bilhão
por causa da pirataria, falsificação e contrabando. Setores como de bebidas com perdas de 85 bilhões de reais e combustíveis com 29 bilhões de reais estão entre os mais afetados. Vale destacar que a Operação Malha Fina integra o esforço contínuo do governo do estado para intensificar o combate ao comércio ilegal. A SEDCOM e o PROCON RJ reforçam que o consumidor tem papel fundamental nesse enfrentamento, evitando adquirir produtos de origem duvidosa. Que acabam aí também não sendo aqueles produtos que você vai ter a qualidade adequada, né? Mudando de assunto, o governo do estado desarticulou um dos maiores desmanches de motocicletas controladas pelo Comando Vermelho na Baixada Fluminense. A operação, realizada na terça-feira, recuperou 50 motos roubadas e integra a segunda fase da Operação Torniquete. A ação foi comandada pela Delegacia de Duque de Caxias, com apoio da Polícia Militar. Os agentes localizaram na comunidade Corte 8 diversos pontos usados para armazenar, desmontar e revender clandestinamente motocicletas roubadas. As motos foram encontradas inteiras ou parcialmente desmontadas. No local, a polícia também apreendeu peças já separadas para comercialização, máquinas de cartão e uma prensa usada para compactar drogas. Segundo a investigação, o desmanche era uma das principais fontes de lucro do Comando Vermelho na região, alimentando um esquema de receptação responsável por incentivar furtos e roubos de motos em toda a Baixada. O governador Cláudio Castro destacou que a operação representa um avanço contra o crime organizado. Segundo ele, cada desmanche fechado enfraquece financeiramente as facções criminosas e devolve segurança ao cidadão. Vale destacar que a ação faz parte da Operação Torniquete. As investigações seguem para identificar e prender os responsáveis diretos pelo esquema. Que a polícia possa fazer essas apreensões e prisões o quanto antes, né? O governador Cláudio Castro inaugurou nesta semana a primeira base do programa Segurança Presente em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A unidade marca a 58ª base do programa no estado e reforça o combate à criminalidade na região. Instalada na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, a nova base vai funcionar diariamente, das 6 da manhã às 10 horas da noite. Ao todo, serão 27 agentes, 4 viaturas, 6 motocicletas, uma van e 4 bicicletas atuando no patrulhamento. É um programa que tem mudado realidade, um programa que onde ele chega, a mancha criminal diminui sensivelmente. E essas bases, então, que são bases muito tecnológicas, apesar da base ter o horário de funcionamento, as câmeras ficam 24 horas ligadas. Com a chegada da Segurança Presente, a expectativa é de mais proteção para quem vive, trabalha e circula por São João de Meriti. A estrutura da base conta com centro integrado de controle e sistema de monitoramento por câmeras de visão noturna, de calor e também de reconhecimento facial. A ação cobrirá inicialmente o centro, o polo comercial de Vilar dos Télios e o bairro Jardim Botânico. Desde a criação, o programa já prestou assistência a mais de 417 mil pessoas em situação de vulnerabilidade e conduziu mais de 80 mil suspeitos às delegacias, sendo mais de 10 mil foragidos da Justiça. A gente segue falando sobre segurança porque o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, realizou nesta quarta-feira mais uma fase da Operação Torniquete no complexo do Chapadão, na zona norte da capital. A região funciona como um dos principais bunkers do Comando Vermelho, para onde são levados automóveis roubados no município do Rio. A ação, coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da capital, tem como foco um braço do Comando Vermelho envolvido no roubo de veículos. As equipes cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em diligências de inteligência na comunidade Gogó de Guadalupe. Segundo a delegacia, a região funciona como um dos principais bunkers da facção, para onde são levados automóveis roubados no município do Rio de Janeiro. A Operação Torniquete já prendeu mais de 700 criminosos e apreendeu 43 milhões de reais desde 2024.
De setembro de 2024, a operação já prendeu mais de 700 criminosos, recuperou cargas e veículos avaliados em quase 43 milhões de reais e ultrapassou 70 milhões de reais em bloqueio de bens e valores. As ações seguem de forma contínua em todo o estado. A Operação Torniquete foi implementada para reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e veículos. De acordo com a Polícia Civil, os crimes financiam as atividades do tráfico, alimentam disputas territoriais e garantem pagamentos a familiares de integrantes da facção, presos ou em liberdade. A gente muda de assunto, fala sobre educação agora, porque o governo do Rio abriu 200 mil vagas para escolas de referência da rede estadual. As matrículas podem ser feitas de forma online até o dia 5 de dezembro, ou seja, até essa sexta-feira. Ensino de línguas estrangeiras, educação em tempo integral, desenvolvimento de habilidades tecnológicas e formação em nível técnico e profissional. Essas são as marcas das escolas de referência da rede estadual de ensino. E para o ano letivo de 2026, o governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, está oferecendo vagas em unidades de excelência, onde os estudantes podem aprender, além das atividades pedagógicas, outras mais específicas, como o inglês, espanhol e mandarim. Entre as mais de 1.200 escolas da rede, há oportunidades para os colégios interculturais, os cívico-militares, as escolas de tecnologia e os de formação técnica e profissional. Nas ETECs, os estudantes podem optar pelos cursos de telecomunicações, eletrotécnica, transporte aquaviário, portos, agropecuária, planificação, multimídia e programação de jogos digitais com direito a certificado no final. Nas unidades de tempo integral, os estudantes têm atividades do início da manhã até o final da tarde, passando o dia na escola, onde também fazem suas refeições, tendo mais foco e sendo mais preparados, tanto para o mercado de trabalho quanto para o prosseguimento na vida acadêmica, sendo aprovados nos vestibulares e em concursos públicos. A matrícula para novos alunos já está aberta e vai até o dia 5 de dezembro. A primeira fase de matrícula é online e atende os alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados devem acessar o site Matrícula Fácil em matriculafácil.rj.gov.br e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola. Então não deixa para a última hora, hein? matriculafácil.rj.gov.br para você que quer ingressar na rede estadual de ensino. Gente, olha, o Hemorrio entrou em dezembro com força total para garantir que os estoques de sangue não sofram baixa, principalmente nessa época do ano de viagem e que a doação diminui. Até amanhã, sexta-feira, a campanha Hemolover, Fãs de Verdade Doam Sangue, traz como foco a cultura pop. Logo nos primeiros dias de experiências, os doadores puderam aproveitar os fliperamas e videogames disponíveis. Mas antes, cumpriram a missão e a cidadania e doaram sangue. Durante os 5 dias de campanha, todos os doadores receberão um botão especial para carregar no peito e espalhar a importância de ser um doador onde for. Essa doação de sangue é super importante. Cada sangue vai produzir 4 produtos hemoterápicos e são fundamentais para salvar até 4 vidas. E o Hemorrio, ele tem a capacidade de atender, fazer assistência transicional a mais de 200 hospitais da hemorrede pública do nosso estado. Ainda de acordo com a especialista, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos hemocentros é a mobilidade urbana. Muitas pessoas trabalham de forma informal, não conseguem fazer grandes deslocamentos para vir ao Hemorrio doar sangue. Então o Hemorrio procura estar mais próximo à população e aumentar a oportunidade de doação. Segundo a técnica de enfermagem Camila Barros, que é a doadora de sangue, o fim do ano é uma época em que os acidentes aumentam e, como consequência, a demanda por sangue também. Porque muitas pessoas não têm essa doação, o hospital fica com recurso baixo e a gente, que é a população, que pode fazer a diferença. A campanha deste ano é focada na cultura pop e se chama Hemolover, Fãs de Verdade Doam Sangue. Michael Douglas Basílio de Souza foi até o Hemorrio, doou sangue e aproveitou para relembrar os jogos de quando era mais jovem. A cada 3 meses eu faço o máximo possível para ajudar a fazer a doação de sangue. Sou fã de games,
E dá para matar a saudade um pouco da minha antiga fase. Eu tô jogando a corrida aqui, meu favorito é o que eu faço. O Hemorrio registra em média 300 doações por dia. Nesse processo, além das coletas feitas na sede, no centro do Rio, as captações também acontecem por meio de 2 equipes externas que percorrem as universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos. O Hemorrio atende diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, na Rua Frei Caneca, no número 8, no centro do Rio de Janeiro. Muito bacana, né, a iniciativa. A gente viu ali no Super Nintendo, né, Mario Kart, com um dos clássicos jogos, inclusive ainda com cartucho. Muito bom relembrar essa época também. E, é claro, ajudar aí, até porque quando você doa sangue, você salva até 4 vidas. Então não deixe você também de participar, seja pelo Hemorrio ou nos hemonúcleos do seu município. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis oficializou o feriado religioso em homenagem a São Pedro de Alcântara. A gente volta já já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis
com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Correio Serrano na TV de volta. A gente começa esse bloco falando sobre o Natal Imperial de 2025. A Prefeitura de Petrópolis vai dar início, então, a um dos principais eventos turísticos da cidade nessa sexta-feira. E com isso, tem mudança também no estacionamento rotativo, que vai ser ampliado. Na verdade, começou já com ampliação no horário também e nos dias nessa quarta-feira. Quem vai trazer as informações é a nossa repórter, a Mariana Braga, que já está aqui e fala para a gente sobre o Natal Imperial e esse estacionamento rotativo. Mari, bom dia para você. Bom dia, Richard. Bom dia também para quem nos acompanha. Olha, o Natal Imperial, a abertura oficial vai ser lá no Palácio de Cristal, né? Com a iluminação da árvore, né? Também o show da família Lima e a presença de personagens do Natal Encantado. É um momento muito aguardado por todos os petropolitanos e também os visitantes, né? A programação segue até o dia 4 de janeiro do ano que vem, com shows, oficinas, espetáculos teatrais, atividades infantis e apresentações culturais em diversos pontos aqui da cidade, como Rua 16 de Março, Rua Tereza, Shopping Vilarejo, Centro Cultural Sesc Quitandinha, Posse e também no Centro de Cultura aqui no centro da cidade. Ao longo do mês, artistas como Tony Garrido, Coral Vila Lobo, também o Balé Quebra-Nozes do DNA vão se apresentar aqui na cidade com vários espetáculos sobre o Natal. A valorização dos talentos locais é um dos focos dessa edição, que conta com mais de 100 atrações gratuitas. Por causa do aumento do fluxo, né, dos visitantes, o estacionamento rotativo teve o horário ampliado de quarta a domingo até às 10 horas da noite. Tem que pagar, principalmente no centro histórico, ali no entorno também do Palácio de Cristal. E a mudança segue também até o dia 5 de janeiro, quando encerra o Natal Imperial. Segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, organizar o trânsito, a medida, né, ajuda a organizar o trânsito e também ampliar a oferta de vagas durante esse período de maior movimento aqui na cidade imperial. Richard, de volta com você. Obrigado, Mário, pelas informações. É uma tristeza a gente ver aí o rotativo sendo ampliado no município, até porque se o dinheiro fosse para a prefeitura, de alguma forma a prefeitura ia arrecadar alguma coisa, está passando por crise financeira, mas vai para a empresa que hoje é responsável, né? Então isso acaba afetando muito aí até o próprio comércio, comerciantes que reclamam inclusive da prestação desse serviço aqui no município. Enfim, não deixe você então também de dar uma conferida lá, são mais de 100 atrações gratuitas no Natal Imperial desse ano. Obrigado pelas suas informações, Mari. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Serrano na TV e fala agora sobre Petrópolis, que registrou no mês de outubro um saldo negativo entre admissões e desligamentos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De acordo com os dados, pouco mais de 2.400 pessoas foram contratadas e mais de 2.500 foram demitidas. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, os dados registrados de janeiro até outubro deste ano mostram que Petrópolis tem saldo positivo de 862 entre admissões e desligamentos. No entanto, em outubro, a cidade contabilizou menos 74 de saldo, mas os setores do comércio e indústria terminaram positivos.
Segundo o CAGED de outubro, cerca de 2.400 pessoas foram admitidas e mais de 2.500 foram desligadas. Outro dado que chama atenção é que o setor da construção registrou um saldo de menos 70 e o de serviços contabilizou menos 36. Os meses de janeiro, março, julho e outubro de 2025 registraram saldo negativo em relação às contratações e demissões. No entanto, o saldo geral deste ano ainda se mantém positivo, mas os petropolitanos não acham fácil encontrar emprego na cidade. Sempre foi difícil, filho. Petrópolis é muito caro, não dá para sobreviver. Aqui em Petrópolis realmente é um pouco difícil assim, né? O profissional de marketing Gabriel Nogueira atribuiu a dificuldade de encontrar emprego com o momento que o país vive. Mais burocracias, formação também, digo no sentido de estudo, fica muito difícil. Até quem já tem faculdade, às vezes fica difícil de encontrar um bom trabalho, um salário bom também, e tudo muito caro. Então fica difícil tanto para quem está contratando, para quem está procurando emprego também. A gente falou aí sobre emprego, né? Petrópolis agora tem um novo feriado municipal. Foi sancionada a lei que oficializa o dia 19 de outubro como feriado religioso em homenagem a São Pedro de Alcântara, padroeiro da cidade e também padroeiro secundário do Brasil. A data já fazia parte da tradição católica e da história do município, mas agora passa a integrar o calendário oficial. A Lei 9.155 de 2025 estabelece que o dia 19 de outubro seja feriado religioso em Petrópolis. A iniciativa reconhece a ligação histórica, cultural e espiritual entre o município e São Pedro de Alcântara, uma devoção que acompanha a cidade há mais de um século. A oficialização segue o que determina a Lei Federal 9.093, que permite aos municípios criarem feriados religiosos conforme a tradição local. Você está sabendo do novo feriado que vai ter aqui em Petrópolis? Bom, até o momento não estou sabendo não. Eu não, ainda não. Que feriado? A criação do feriado também resgata parte da história de Petrópolis, já que a adoração ao padroeiro acompanha a cidade desde a fundação. A devoção à família imperial e o nome do santo em homenagem ao imperador Dom Pedro I, que se chamava Pedro de Alcântara, ajudaram a torná-lo o padroeiro da cidade imperial. São Pedro de Alcântara, além de ser padroeiro de Petrópolis, também é do Brasil e da diocese. A catedral, dedicada ao santo, se tornou um dos principais cartões postais do município, reforçando a importância religiosa e turística da data. Os municípios sempre têm feriado no dia do padroeiro, né? Em geral, todos os municípios têm. A gente aqui acaba não tendo. Eu acho importante para a cidade, sim. É um bom valor histórico. Acho importante para a parte histórica de Petrópolis, por causa da monarquia, por causa da religião também, da católica de São Pedro de Alcântara. Acho bem importante. Legal essa comemoração, né, histórica. Com a nova lei de autoria do vereador Marquinhos Almeida e coautoria do vereador Tiago Damasceno, o Poder Executivo poderá regulamentar ações que potencializem atividades culturais, turísticas e educativas no dia 19 de outubro. A expectativa é que o feriado também ajude a movimentar a economia e fortalecer eventos tradicionais na cidade. Para complementar essa matéria que você acompanhou, o dia 19 de outubro de 2026 cai numa segunda-feira, viu? Então você vai aproveitar aí o fim de semana prolongado já no ano que vem. Mudando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis decidiu revogar as 2 licitações que previam a contratação de empresas para administrar o terminal rodoviário Governador Leonel Brizola, no Bingen. Juntos, os certames chegaram a mais de 3,5 milhões de reais. A Companhia de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que a medida foi motivada por conta do decreto de calamidade financeira do próprio Executivo Municipal. Segundo o documento publicado no portal da Transparência, com a revogação, o terminal rodoviário Governador Leonel Brizola, no Bingen, segue sob responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis. O contrato da Prefeitura com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, a Sinarte, terminou em 29 de abril de 2023. No entanto, com um termo aditivo firmado no fim de 2020, a empresa continuou operando o terminal. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou o aditivo e o Executivo Municipal retomou para a gestão no fim de 2023.
De acordo com os documentos presentes no portal da Transparência, o valor das duas licitações chega a mais de 3,5 milhões de reais. Um dos certames, no valor de aproximadamente R$ 2.100.000, era para a contratação de mão de obra para controlador de acesso, operador de caixa e supervisor. O outro documento licitatório, com o valor de mais de R$ 1.300.000, era para a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de supervisor geral e de agente de apoio operacional. Na revogação, a CPTrans informou que o edital se mostra inoportuno e inconveniente diante da situação fiscal do município. Situação, né, complicada aí, a gente vai continuar acompanhando e trazendo os detalhes para você. Chegou o momento da gente saber como que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira. Olá, e começa agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Nova Friburgo será um dia de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 21 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira tem previsão de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens no período da tarde. À noite, o tempo volta a ficar firme e as temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, o tempo de quinta-feira estará nublado pela manhã com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens e noite de muita nebulosidade. Os termômetros podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus Celsius. Para a gente finalizar a previsão do tempo, em 3 dias a quinta-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite o tempo firme e as temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira. Não deixe então de levar o guarda-chuva, viu? Lembrando para você que está nos acompanhando que nós temos novos canais de contato para você mandar a sua sugestão de reportagem, denúncia ou até mesmo reclamação, algum problema aí na sua região. Você pode mandar pelo nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com, tudo minúsculo, ou também pelo nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Não deixe também de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso canal do YouTube. Para conferir essas e outras notícias, você também pode acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br. Uma ótima quinta-feira para você. Amanhã o Correio Serrano de volta às 7h30 da manhã. E é claro que a gente vai trazer aqui as melhores informações sobre a nossa região, do estado e do país. Uma ótima quinta e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.